Minha irmã Ana Guaranias. Começou a gravação, gente. Aqui o homem tá sério agora. Começou a gravação. Né? Sim. Ok. Boa noite a todos, amigos. Boa noite. É um grande prazer estar junto com vocês. Da comunidade Bahá'í de Nova Betânia, zona rural do Distrito Federal. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um e agradecer pela presença de todos, em especial a nossa querida palestrante, a doutora Tereza Mota, né? Muito aguardada, né? E vamos iniciar com uma oração com o nosso querido Fernando, e em seguida teremos a nossa doutora Tereza Mota com a palavra. Tá bem? Muito bem. Então, são duas orações sobre qualidades espirituais. Dize: ó Deus, meu Deus, adorna minha cabeça com a coroa da justiça e minha fronte com o ornamento da equidade. Tu, verdadeiramente, és o possuidor de todas as dádivas e graças. Bahá'u'lláh. Ó Deus, refresca e alegra meu espírito, purifica meu coração, ilumina meus poderes, em tuas mãos confio todos os meus interesses. És meu guia e meu refúgio. Não mais se apossarão de mim a tristeza e a ansiedade, e sim o contentamento e a alegria. Ó Deus, jamais me entregarei à aflição, nem permitirei que os desgostos me atormentem ou as coisas desagradáveis da vida me inquietem. Ó Deus, é mais meu amigo do que eu o sou de mim mesmo. Dedico-me a ti, ó Senhor. Abdul-Bahá. André, eu vou ficar como co-hosting? Ah, sim. É importante isso, né? Aí eu vou te colocar, tá? Ok. Certinho. A Tereza pode dar início, Tereza. Só um minutinho que eu estou procurando aqui como compartilhar. Pronto. Estão vendo? Não, ainda não. Vocês estão vendo? Sim. Está pequenininho, mas dá para ver. Pronto. Isso. E agora? Tá ótimo. Sim, ótimo. Obrigado. Ah, que bom. Meu filho está me ajudando aqui, porque eu ainda estou nas... Vou diminuir aqui. Só diminuir. Tá bom. Então, queridos, muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria participar dessas palestras. E esse tema é um tema que já tinha sido pedido pela GIT. Então, quando eu tive a oportunidade agora, eu falei, então vamos falar para vocês também, porque esse tema é um tema que a gente sempre precisa meditar, né? Então, a palestra é Não Perdoe Cedo Demais. Vamos ver aqui essa figurinha desse homem aí, que é um charme, né? Ah, bonitão mesmo. Bonitão, bonitão. Então, imagina, ele olha, fica em dúvida, será que eu perdoo, será que não perdoo? E pela expressão parece que não perdoou, né? Então, isso é muito comum.
Agora eu queria ler um textinho que é: imagine uma tela de radar abarrotada à frente de um controlador de voo estressado. Visualize o caos na sala e a confusão de aviões na tela. Agora imagine que suas mágoas não resolvidas são os aviões visualizados na tela, voando a círculos há dias e semanas sem fim. A maioria dos outros aviões já pousaram, mas suas mágoas não resolvidas continuam a ocupar um precioso espaço aéreo, exaurindo os recursos necessários em caso de emergência. A presença dos aviões na tela o obriga a trabalhar com mais intensidade e aumenta as chances de um acidente. Os aviões da mágoa se tornam uma fonte de estresse e o resultado é muitas vezes um apagão. Imagine aqueles controladores de voo no Sindacta ali, com aqueles voos todos rodando, 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 e de repente um avião fica sem combustível e na última hora consegue fazer o pouso, o alívio que dá, né? Então, é uma metáfora. O que é o perdão? É a paz que você aprende a sentir quando permite o pouso dos aviões que estão voando em círculos e círculos há muito tempo. É um alívio. Então, a ideia de trabalhar o nosso perdão é que ele sempre traga esse alívio. E essa metáfora eu achei muito interessante, porque nada como a gente passar por uma situação de emergência e conseguir que o avião pouse e todos a salvo, né? A outra coisa do perdão é para você e não para o autor da afronta. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou perdoar porque o que ele fez, o que a pessoa fez foi um absurdo, eu não vou perdoar. Primeiro, o perdão é para a gente, para ter esse alívio interno. E ele também se refere a recuperar o nosso poder. Porque enquanto eu não perdoo a situação, o outro, eu estou refém do outro ou dessa situação. A outra característica do perdão é que ele se refere à autocura. Todas as vezes que a gente perdoa, um processo de cura é acionado na nossa estrutura psicológica e no nosso físico. Só que exige habilidade e treinamento. Não é assim de uma hora para outra que se perdoa determinadas coisas, né? E, lógico, que melhora a nossa saúde física, emocional e mental. Agora, dentro desse estudo, que é do Dr. Fred Luskin, que é um psicólogo que se dedicou a vida dele a estudar o perdão, ele fala o que não é perdão. Não é aprovar comportamentos negativos impróprios, não é fechar os olhos para a falta de amabilidade, não significa aprovar ou apoiar comportamentos que causem dor, e também não precisa ser uma experiência religiosa sobrenatural, e não é fechar os olhos à mentira e à falta dos outros. Muitas vezes a gente pensa, mas como é que eu vou perdoar alguém que é tão inconsequente, que é tão impróprio, não é? Não é, eu perdoo, mas não significa que eu aprove o determinado comportamento do outro, mas eu perdoo como um processo de alívio do pouso dos aviões da mágoa na minha vida. E o perdão também não pode ser perdoado cedo demais, porque como o luto, o perdão passa por alguns estágios. O luto também passa pelo estágio da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. O perdão é a mesma coisa. Às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente entra em negação. Depois fica com muita raiva. E depois tem algo que é a barganha. Mas se não tivesse acontecido isso, então eu perdoaria. Ou se você fizer isso, então eu perdoo. Então ainda não é o perdão verdadeiro, ainda tem uma barganha nisso. Depois tem aquela depressão. Como é que isso aconteceu comigo? Como é que essa pessoa fez isso comigo? E aí, depois desses estágios, e às vezes eles podem regredir, eles podem avançar e depois regredir um pouquinho, tem um estágio que é o estágio da bênção e da glória, que é o estágio da aceitação. E aí, quando se aceita o que o outro fez e compreende a necessidade do perdão, aí realmente é possível perdoar.
E alguns estudos dentro da área da psicologia, da medicina e da teologia, tem vários estudos, várias referências, já sabem que gratidão, fé e perdão têm um impacto enorme sobre o sistema cardiovascular. Então, também é mais uma maneira para a gente perdoar e aprender a perdoar, porque sabe que o sistema cardiovascular vai funcionar muito bem, né? E o perdão e a saúde, se eu perdoo, eu diminuo as doenças psicossomáticas, aumento o meu sistema imunológico. Hoje nós temos muitos estudos relacionados com perdão, fé, gratidão e ao sistema imunológico. E se eu não perdoo, e se eu consigo perdoar, eu diminuo tudo isso, diminuo as doenças psicossomáticas e diminuo também todas essas crises, né, principalmente do nosso sistema fisiológico. E é preciso perdoar o corpo na saúde e na doença. Muitas vezes a gente ouve assim: como é que Deus permitiu que eu tivesse essa doença? Que absurdo! Eu não perdoo o meu corpo por ter conseguido, por estar passando por essa crise, ou essa doença, essa enfermidade. Mas a ideia é perdoar o corpo, inclusive por ter tido a doença que a pessoa está passando. Perdoar o corpo na saúde e na doença. Outra coisa que eu achei muito interessante é um projeto de treinamento para o perdão que tem na Irlanda do Norte. Um grupo de católicos e protestantes que viveram 80 anos de violência política, principalmente as mulheres que perderam filho por conta da violência, elas passaram por um processo, um treinamento de perdão, que elas conseguiram perdoar coisas assim que a gente olhando seria imperdoável, a violência que os filhos passaram, que os parentes passaram. E foi exatamente que quando essas mulheres conseguiram perdoar, elas conseguiram voltar a ter uma vida mais saudável e assim inserir nessa comunidade. Antes tinham vários problemas mentais muito graves. E esses problemas diminuíram, o trauma diminuiu. Então, o perdão também está ligado aos traumas. Se eu tenho um trauma, e o trauma não importa se ele é grande ou pequeno, mas se eu consigo perdoar, eu consigo diminuir o efeito devastador do trauma na nossa estrutura psicológica. E aí, o que está atrás do perdão? Sempre a mágoa, né? A famosa mágoa. O que acontece? Como nasce uma mágoa? A gente dá um espaço muito grande para esse desapontamento, para essa frustração, algo que acontece nas nossas vidas que a gente não queria, mas aconteceu, e a gente continua dando um espaço grande para isso. Fica o dia inteiro lidando com esse problema, pensando muito nele, e diante do inesperado que acontece, muitas vezes a gente não tem a habilidade de controlar os sentimentos, e aí essa mágoa vem, como se as coisas que acontecessem a gente estivesse completamente pronta para controlar. E a gente está sempre aprendendo como controlar, né? Se é que dá para controlar. A outra questão também que dificulta o perdão: deixar a mente se fixar na mágoa muitas vezes ao dia. É uma ladainha, fica voltando naquela mágoa. É tanta ladainha que a gente se cansa de pensar e de escutar a própria voz, o próprio pensamento. E aí, lá vem aquela ladainha, né? E aqui nesse slide tem esse ser grande, né? Que ele pega a mão da pessoa e diz assim: bom dia, sou um pensamento recorrente e vou te acompanhar pelo resto do seu dia. Imagina como é que é, né? Se aquele pensamento, aquela mágoa, de manhã, cumprimenta a gente, diz, vai ser pelo resto do dia. E é mais ou menos isso que vai acontecendo quando a gente dá esse lugar à mágoa, que vai dificultando o perdão. E a mágoa tem a sua base. Qual é a base da mágoa? É alguma coisa muito dolorosa que acontece com a gente, se a gente não teve aquela habilidade. E, às vezes, a situação é só difícil, ela não precisa se transformar em mágoa, mas se transforma numa mágoa e deixa como essa figurinha aí, alguém prostrado, pensando naquilo o tempo inteiro, né?
Como é que fizeram isso comigo? Como é que eu me meti nisso? E aqui uma grande reflexão. Só porque alguém te fez sofrer, não significa que você tem que sofrer indefinidamente. Fez sofrer, mas não significa que a gente tem que passar anos e anos e anos sofrendo. Raiva e rancor deveriam ser sentimentos passageiros e não permanentes. Aqui tem um fundo de uma água, de um mar escuro. Deveriam ser sentimentos que fluem, que passassem, e não algo permanente. E aí, fazendo o link com o slide anterior, tem essa frase, né, desse filósofo do Heráclito, que ele diz: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Então, as coisas... Dá licença, Tereza, só um minuto, dá um aviso. Sim. As pessoas têm que fechar o microfone, queridos, senão sai todo o barulho aqui. Estou vendo gente com o microfone aberto. Obrigada. Uhum. Ok. Então, vamos. Não está passando aqui. Já vou. Espera aí, queridos, travou aqui. Vamos voltar. Então, a manutenção desses componentes, da raiva, da mágoa, da frustração, do rancor, pode causar uma ferida aberta para sempre. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente encontra depois de anos, que a gente sabe até que aconteceu alguma coisa, as pessoas sempre estão se reportando, porque eu perdi meu emprego, porque o chefe me demitiu, porque aconteceu essa situação de adversidade comigo, porque isso, porque aquilo, sempre se reportam, né? E o coração fica apertado, né? O nosso coração, ele tem energia eletromagnética. O coração reverbera. Hoje, os estudos falam que a conexão do coração com o cérebro é muito, muito, muito próxima. Então, o coração também não é só mais aquela bomba ali, ele é isso, mas ele é também um centro que recebe os sentimentos e reverbera. Então, se a gente está com o coração muito apertadinho, muito ferido, vai sempre reverberar através da energia eletromagnética que o coração reverbera, sentimentos não tão bons, né? E como nasce uma mágoa? Você pensa sobre essa situação dolorosa mais do que pensa nas coisas boas da vida? Ao pensar sobre essa situação dolorosa, você fica fisicamente indisposto, perturbado. Quando pensa sobre alguma situação, você tem os mesmos e antigos pensamentos. Você se pega contando a história sobre o que aconteceu, repetindo às vezes na sua mente ou para as pessoas. Então, esse é um bom caminho. Quem conseguir fazer tudo isso é um bom caminho para manter a mágoa, o que dificulta o perdão. A outra questão também, assumindo as coisas em termos muito pessoais. Às vezes, acontece uma situação na nossa vida e a gente assume em termos muito pessoais, como se fosse uma afronta pessoal para a gente. E às vezes não é. Culpa o autor da afronta por como você se sente. Às vezes o problema está na gente, não no outro, né? E cria história grande sobre a mágoa. E esse slide aqui eu acho muito legal, porque a gente trabalhando com psicoterapia, a gente vê que a maioria das pessoas que chegam no consultório chegam sempre dizendo: eu estou assim por causa do outro, por causa da situação, o outro aqui tem responsabilidade, como se a pessoa nunca tivesse responsabilidade de nada, né? Então, de quem é a culpa? Será que é do outro? Também eu não tenho um pouco de responsabilidade.
A ideia é sempre responsabilizar muito o outro. E se não for o outro e nem for eu, deve ser culpa das estrelas. Mas a minha, com certeza, não é. E muitas vezes a responsabilidade é nossa. A gente não consegue perdoar porque está na gente a dificuldade, e não no outro. A outra coisa também que acontece muito são as regras, né? Nós somos seres de muitas regrinhas, né? E psicologicamente a gente se impõe muita regra. E a regra é qualquer expectativa que se tem de como algo deveria ser ou de como alguém deveria pensar ou se comportar. Então, se aquela pessoa não pensa como eu penso, não se comporta como eu acho que deve ser, eu já imponho uma regra ali e aí, de repente, eu já não consigo perdoar. E a gente precisa ver o outro como um ser muito maior, mais nobre e mais livre. E falando em perdão, a principal importância do perdão passa pelo auto-perdão, o nosso auto-perdão. É necessário a gente sempre fazer um ajustezinho no nosso auto-perdão. Sempre a gente vai ter uma coisinha para se auto-perdoar. E o auto-perdão é um grande renascimento. Cada vez que a gente se auto-perdoa, a gente renasce. É o processo de se aceitar e amar. É o estado de existência que surge de uma disposição de aceitar, sem julgamentos, tudo que somos, dos nossos defeitos à nossa glória. O auto-perdão é uma aceitação incondicional de tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Nem sempre a gente acerta tudo, né? E aqui eu deixei uma pergunta: que autocrítica você teria que abandonar para poder se perdoar? Às vezes eu também não consigo me perdoar porque o meu excesso de autocrítica é muito grande. E todo conflito inacabado dificulta o perdão de si e dos outros. Por isso a importância de sentar cara a cara, a importância das consultas, a importância de ter a coragem de se desnudar, olhar no olho do outro e diminuir os conflitos para não ficar o cabo de guerra. Porque aí nenhum fica em paz aqui, nem outro fica em paz aqui, nem eu perdoo esse aqui, nem esse perdoa aqui. Todo conflito inacabado dificulta o perdão de si e dos outros. E aqui, essa figurinha também muito interessante sobre o auto-perdão, investigar as raivas e as mágoas, a regra dourada do perdão, ser gentil consigo mesmo. Todo perdão é um processo e um caminho por onde você passa, por onde você viaja. Então, sempre se abrace, se for necessário, coloque post-its em vários lugares, né? Eu me amo, eu sou gentil comigo, eu me perdoo. Então, essa figurinha aí mostra para a gente a necessidade que se tem de ter esse autoabraço. E, quase finalizando, o Dr. Fred Luskin, que foi onde eu me baseei, né, para essa pequena reflexão. Ele tem vários estudos em várias universidades americanas e ele deixa algumas dicas para a gente praticar o perdão. Uma é a imaginação ativa. Como que seria a imaginação ativa? Respira, fecha os olhos, imagina tudo, toda aquela situação que é necessário perdoar e faz uma imaginação pedindo perdão à pessoa, aceitando o perdão do outro ou da situação e trabalha nessa imaginação. A outra se chama uma técnica que se chama Hope, que é esperança. Ter sempre a esperança de que é possível perdoar. A outra é a mudança de canal. Sabe aquele homem, aquele monstrinho lá que estava dando as boas-vindas para a menininha e dizendo: ficarei com você o dia inteiro, que é o pensamento que não sai da cabeça? Vamos mudar o canal, como se fosse uma frequência. E o nosso cérebro, através da meditação, através da respiração, através de uma respiração que se chama coerência cardíaca, que é uma inspiração pelo nariz e solta pelo nariz, é possível mudar o canal. Algumas respirações e algumas mudanças de
de faixas, né, psicológicas, mudam, inclusive, trilhas, formam nova circuitoidade neuronal. Então, olha quanto recurso a gente tem à disposição, né? A respiração do agradecimento, que é inspirar e expirar agradecendo pelo insight que se tem da possibilidade de se perdoar e perdoar o outro. Foco no coração. O coração como esse órgão de energia eletromagnética que ajuda na comunicação com o cérebro. Focar no coração. Uma técnica que se chama PERT, que é uma técnica que reforça as emoções positivas. Cada emoção positiva que eu tenho em relação à situação desagradável, eu dou uma nota 10 para mim. Que bom que hoje eu consegui vencer isso. Que bom que agora a minha mágoa já está menor. Que bom que agora eu quase não tenho mais raiva disso. E outra técnica que se chama TEC, ter esperança na situação, sempre se educar. Somos professores sempre e somos alunos. A gente precisa de estar sempre se educando em tudo e confirmar a esperança, a educação e o amor. O amor não pode faltar nada, ele é o ingrediente principal, é igual vitamina C, né? E agora, o último slide, eu vou ler para você, o penúltimo slide, eu vou ler para vocês uma oração que eu achei muito bonita e que eu encontrei na internet, eu não tenho referência dela. Mas olha que bonita e parece muito com os ensinamentos da fé Bahá'í. Deixe que as forças da luz tragam iluminação para a humanidade. Deixe que o espírito da paz seja propagado. Que homens e mulheres de boa vontade possam, em todas as partes, encontrar o espírito de cooperação. Que o perdão, por parte de todas as pessoas, possa ser a tônica nessa época. Deixe que o poder acompanhe os esforços dos grandes. Deixe que assim seja e ajude-nos a fazer a nossa parte. Eu achei tão bonita essa reflexão, né? E aí tem esse slide com essa luz que vamos deixar que toda a luz, que toda a consciência ilumine os nossos corações e que através da iluminação dos nossos corações que a gente possa iluminar os corações de todos os seres humanos da Terra. Nós tivemos hoje alguns probleminhas, porque o último slide era mas ele não veio aqui. A gente colocou e ele não veio, mas eu vou... Não tem problema. Nós estamos em casa. O último slide era a oração do Ho Oponopono, aquele mantra havaiano que acho que é uma prática espiritual, né, muito comum no Havaí, que se chama Ho Oponopono, e que diz: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, que a gente possa fazer esse mantra sempre. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Para a gente, para a humanidade e para todas as pessoas. Meu filho conseguiu aqui, então eu vou ler a oração. Criador de tudo que é, limpa em mim sentimentos de mágoa. Está feito, está feito, está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. E era isso, queridos amigos, a nossa palestra sobre o perdão. Muito obrigado, querida doutora Tereza, por essa bela, elucidativa e muito carinhosa apresentação. E agora a gente tem a parte de comentários e perguntas, né? Sintam-se à vontade. Se alguém quer comentar ou fazer uma pergunta. André, posso voluntariar as pessoas? Deve.
Eu vou começar voluntariando a Ivone. Acho que a Ivone está falando, né? Mas... Está desligado o... Esqueci de apertar o mudo aqui. Desculpa, eu falei justo eu. Mas eu estou numa fase da minha vida de muita introspecção, né? Acho que como a maioria de todos nós. E eu estou descobrindo, sei lá, uma certa, sem falsa modéstia, né? Uma certa sabedoria, sabe? E o que está me trazendo isso, eu sempre falo, não é a situação mundial só. Eu acho que é a espiritualidade, é a busca, né? Porque para tudo que a gente quer na vida tem que haver, primeiro de tudo, a busca. Então, essa busca da espiritualidade, sabe? O meu encontro com a fé Bahá'í, porque eu não sou Bahá'í declarada, eu só sou muito simpatizante. Então, eu estou chegando num momento da minha vida que eu percebo que o perdão tem que realmente ser uma coisa muito profunda, né? Muito de dentro para fora, sabe? Muito de coração. Porque até eu faço o Ho'oponopono, mas não adianta você fazer 120 vezes o Ho'oponopono se isso não está vindo da tua alma, sabe? Do teu coração mesmo. E eu achei muito interessante a fala da Teresa, doutora Teresa, né? Porque compactua com muita coisa que eu leio, que eu estudo, sabe? E de uma forma ou de outra, independente do caminho, a gente está sempre caindo na fé Bahá'í, né? Sim, sim. Então, como é importante a gente ter essa consciência, né? E às vezes eu penso as provocações, eu sempre falo, eu sou boa de briga, eu adoro uma provocação, eu não sabia aceitar insultos, hoje até insulto eu aceito, eu me calo e eu acho que o silêncio é a melhor arma, porque você desarma a pessoa de uma forma, né? Então, acho que o perdão é uma coisa muito interessante que a gente tem que realmente refletir sobre ele o tempo todo, né? E se perdoar também, né? É Teresa, né, doutora Teresa? Sim, perdoar é um renascimento, o verdadeiro renascimento. Se a gente não tiver capacidade de se perdoar, é como se amar, né? Se você não se ama, que você vai amar quem? Como? De que jeito? Então, o perdão, para mim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que eu penso. Falei? Que bom, que bom. É. Dona Maria, Guide, por Teresa favor. só, né? Obrigado, Prazer. Ivone. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Posso falar? Fique à vontade, querida. Boa noite a todos os queridos amigos e principalmente a nossa querida amiga Teresa. Muito bom rever você nesta palestra hoje à noite. Eu tenho certeza que é o início de uma colaboração muito grande que vai acontecer com a comunidade Bahá'í, que está ajudando a, como se diz, promulgar essas palestras, não é? E eu queria sugerir que os amigos que estão presentes mandassem ou por escrito ou através da fala temas que vocês gostariam que você tratasse nas suas próximas palestras, já que eu acho que essa é uma primeira de muitas palestras que você vai fazer para ajudar a nós todos em relação a essas questões psicológicas, não é? E uma coisa interessante que queria acrescentar, uma vez eu li que não perdoar é segurar brasa acesa na nossa mão e achar que o outro está se queimando. Então, Boa, gostei, muito boa. Então é isso, ou a gente perdoa, ou a gente está se machucando, está se trazendo sofrimento físico e espiritual para si mesmo, não é? Muito obrigada, querida. É isso, Guide. Seu microfone está fechado. Então, posso falar? Pode. Sim, então eu queria agradecer, né, porque muitas coisas que a gente, assim como se diz,
não muito objetivamente imagina, você colocou aí de uma maneira muito clara em relação a esses mecanismos, né, do perdão ou do não perdão, né, quer dizer, essa questão das pessoas, da gente se auto-perdoar, eu vejo isso com muitas pessoas que estão passando muita dificuldade, que não conseguem se perdoar e carregam aquela mágoa, que você falou, e aquilo ali vai solidificando, né. Achei muito essa parte da saúde, né, a relação da saúde com o perdão, isso aí é muito fundamental, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar é justamente a relação do merecimento, né, com o perdão, né? No sentido de que normalmente as pessoas pedem, né? E o Supremo, ele é o perdoador também, o misericordioso, né? Então, como é que seria essa relação do merecimento, né? E a pessoa ser perdoada? Quer dizer, não do auto-perdão, mas como é que seria essa relação com né, do merecimento dessa instância superior? Sim, você fala do perdão da instância superior para a gente aqui, os mortais, né? Sim. Bem, eu penso que a instância superior tem uma sabedoria muito, muito grande e que deve entender as falhas com a nossa sombra e a nossa dificuldade ainda de ter consciência e estar na luz. Então, parece, na minha opinião, a sabedoria superior perdoa, até porque compreende que todos os comportamentos inadequados ou que geraram dor são frutos de falta de consciência ainda. É como eu vejo. Eu queria falar também. Por favor, fique à vontade, querido. Posso? Eu queria agradecer, querida Tereza. Eu sempre pensava, quando a Tereza dava palestra, eu sempre pensava, é impossível a gente escutar a palestra de Tereza e sair da reunião a mesma pessoa. Com certeza nos ajuda para sentir melhor. Agora, eu queria perguntar, você falou que tem uma habilidade que tem que ser treinado. Então, eu queria perguntar sobre o papel dos pais e professores para ensinar. A gente sabe que essa habilidade, quando começa a ensinar na infância, criança, vai dar muito mais resultado. Eu só lembrei uma vez uma professora falou para as crianças assim de 9, 10 anos, vocês compram 1 quilo de batata, falam para os pais comprar 1 quilo de batata num saco, e vocês, durante uma semana, qualquer lugar que vocês vai, leva esse saco de batata. Vai ao banheiro, leva, à noite vai para dormir, leva na cama, todos os lugares. E as crianças fizeram. Depois de uma semana, vocês trazem aqui. Uma segunda-feira até outra segunda-feira. Quando voltaram segunda-feira, todas as batatas estavam tão podres, porque uma semana acompanhou, não? À noite, na cama. Então, mostrou para alunos que se a gente não perdoar, só tiver rancor, só pensar assim, de que não conseguir tirar da cabeça, vai ser assim. Então, isso realmente ajudou crianças a entender. Outra coisa que eu queria falar, Baha'u'lláh disse, quando surge um conflito entre vocês me veem, me afastem, vocês perdoem ou esquecem por causa de mim. Isso também ajuda muito, porque na medida que nosso amor aumenta, a manifestante de Deus, e a gente, mesmo que sentir muito ferida, mas só para não criar conflito, porque o maior desafio nosso é manter unidade. Se a gente não perdoar, como que nós podemos ter unidade na comunidade se nós não conseguimos perdoar? Então, acho que na medida que a gente estuda profunda mais a fé, escrituras,
esse vai ajudar muito mais o poder divino para poder perdoar. Eu penso também, Manigê, só para acrescentar, que a importância, né, como a gente já sabe das escolas, né, tantas outras coisas, que hoje, tanto a psicologia cognitiva, eles já estão pensando em ensinar mais para as crianças, para elas terem cognições, né, mais funcionais, como também a espiritualidade e coisas muito básicas, o gerenciamento de emoções, o gerenciamento das mágoas, das raivas da criança, onde o perdão vai acontecer. Então, é um grande processo, né, daqui para frente, com esse novo mundo que está por aí, né, que a gente tem, mas a gente já vê que já tem várias escolas, várias ONGs, vários grupos fazendo isso já com crianças, né? Então, aulinhas de crianças que já estão com essa tônica, para que ajudem a criança a gerenciar mais as emoções, sabendo se autorregular, vai crescer um adulto também com mais facilidade, né? Obrigada. Eu queria acrescentar rapidinho, em relação à pergunta do amigo Fernando sobre o perdão divino. Eu queria dizer o seguinte, também pelas escrituras sagradas, a gente aprende que não só Deus é o maior perdoador, como também ele é o ocultador dos pecados dos homens. Então, veja quanta bondade, quanta generosidade da parte de Deus em relação aos nossos erros e faltas como seres humanos. Então, é o caminho que nós temos que percorrer se também queremos realmente ser dignos do amor divino. Muito bom, Guide. Obrigado. Posso voluntariar o IDEVIR? Pode. Oh, eu acho a coisa mais importante é treinar-nos sozinhos de realmente olhar as coisas boas em cada ser humano. Cada ser humano tem coisas maravilhosas. E quando nós fazemos uma coisa que não é realmente o que queremos fazer, o Abdu'l-Bahá quer para nós fazer, então, nós podemos olhar para nós também e olhar nossas coisas que realmente são boas e coisas dos outros, quando eles falam uma coisa que não são boas. E precisa lembrar que esse mundo não é perfeito, muito longe desse. E os Baha'is estão tentando estabelecer uma civilização de dourado, não? E nós somos muito longe desse, ninguém está perto desse, ninguém. Então, nós não temos direito de julgar outras pessoas. E também nós estamos com muitas falhas. Então, por que pensa nisso? Só pensa, essa pessoa tem essa qualidade, adoro essa qualidade. Eu vou encorajar essa pessoa com essa qualidade, porque esse vai ajudar a pessoa para crescer. Okay. Muito bem, muito bom. Essa é minha mãe, né? Eu gostaria de pedir para ela para contar uma história que ela teve junto com o Sr. Ali Naqshbandi, antes deles irem de pioneirismo para o Brasil, né? Se eu me lembro direito. Era para o Brasil ou outro lugar? Tem a ver com perdão. Não, foi para a África do Sul. Foi para a África do Sul, né? Foi nossa primeira peregrinação. E Ali Naqshbandi, que foi também uma pioneira da África e tinha muito amor para o continente, ele levou-nos para o aeroporto para sair quando foi o fim da peregrinação. Eu perguntei para ele, você tem algumas dicas para nós para ser pioneiro na África?
E ele falou, sim. Ele falou, precisa, ok, forgive, perdoar. Huh? Forgive, 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 forgive. Ele falou assim tantas vezes, eu pensei, puxa vida. Mas eu nunca esqueci isso. Realmente, a única maneira de sobreviver nesse mundo tão imperfeito. Okay. Muito bom para os dias Obrigado. atuais. Muito bom. Forgive, forgive, forgive. O Hulk tinha voluntariado o Idevir vai querer falar? Pois não. Enquanto Teresa estava assim discorrendo sobre esse tema tão abrangente e com grande precisão, fazendo colocações assim, da qual ela faz parte de sua ciência, né? Que tem conhecimento profundo sobre o assunto. Enquanto ela discorria, me lembrei que, pessoalmente vindo de raízes cristãs, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já nos ensinava a perdoar na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é um mensageiro divino que nos ensina o perdão, que nos ensina a fazer isso para, claro, o alívio da nossa alma. E ouvindo, relembrando uma palestra de um eminente Bahá'í, ele, sobre o perdão, ele disse o seguinte, que na fé Bahá'í, o perdão deve ser feito imediatamente. Quanto antes perdoar, deve ser realizado e de coração perdoar, para que, então, tudo isso que a Teresa nos apresentou faça com que o nosso coração, então, esteja aliviado. Então, os manifestantes de vírus aí vêm nos trazer essa ponte, essa visão de que realmente o perdão é muito importante para o sossego, para a paz em nossas vidas. Obrigado. Muito bom, obrigada. Muito bom. Eu queria voluntariar também, viu, Teresa? A minha tia está na frente do computador, mas ao lado dela está minha prima, que é psicóloga também. Então, eu quero convidar a minha prima a falar alguma coisa. E a Cristina, né? Por favor. Conhecida. À vontade. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite. A imagem está estranha, mas dá para ver vocês, sim. Ah, que bom. O tema é muito profundo, né? E assim, hoje em dia, né, as pessoas estão perdendo, né, o costume de perdoar, né? E isso, como a senhora mesmo falou, e falou belíssimamente, né, o perdão vai trazendo amarras, né, para dentro da pessoa, e essas amarras vão fazendo feridas profundas, né? Essas feridas vão trazendo, né, males como psicossomáticos, né, com dores, com todas as situações. E, infelizmente, as pessoas acham que é feio, né, vamos por assim, perdoar. Não, é a coisa mais linda, né? É a coisa mais perfeita que o ser humano poderia fazer com ele, como a senhora falou, e com o outro, né? Porque você se perdoando, você vai perdoar o outro e vai esquecer a situação, vai passar a situação, não vai ficar preso, né, naquela situação, naquela amargura, né? Isso, o perdão hoje em dia seria o remédio perfeito para todo mundo. E também aceito, né, e acredito muito na base da respiração, né? Nós temos um calmante, né? Um calmante muito grande. Calmante natural, né? Um calmante natural.
isso, um remédio, né? Que a gente pode chamar de um remédio natural, que é a respiração em todos os momentos, né? De graça. De graça, e muita gente nem sabe, né? Nem conhece. Quando a gente fala, né, de respiração, puxar profundamente o que está amarrado lá dentro, mas isso, sim, vamos fazer, né? Vamos, cada vez que se sentir, né, preso, faça isso. Então, as pessoas precisam aprender mesmo. Eu acho que, como a senhora falou, as crianças, as professoras ensinando, né, que o menino xingou, bateu, vai lá, dá um abraço. Agora não, mas um aperto de mão, ou né, só um toquinho, para esquecer aquilo. Não incentivar a bater, né? Não incentivar mais briga. O ensinar a criança a perdoar é começando assim. Olha lá, vai lá, é seu amiguinho, vamos lá, vamos dar um abraço nele, né? Vamos esquecer, isso é só uma brincadeira. Né? Eu acredito muito nisso. Um livro que eu não sou Bahá'í, né? Eu sou ouvinte da Lives. Um livro que eu gosto muito é Perdoar é Mais Barato. Ele é muito simples. E a capa dele é um homenzinho em cima de uma caixa de remédio com tarja preta. Sim, porque se você não perdoa, você vai ter todas as doenças por aí. Vai ter que tomar um remédio com tarja preta. É um livro muito simples, mas é muito interessante também. Excelente dica, Perdoar é Mais Barato. Perfeito. É mais barato. Eu não lembro o autor, mas nada que o Google não resolva rapidinho, né? Sim. E assim, né, no dia a dia, a respiração é o nosso remédio natural. Né? Imediato. Né? Exato. E vocês moram aonde? Eu moro em São Vicente, São Paulo. Baixada Santista. A minha tia mora em São Paulo. Que beleza! O Huck é muito querido aqui, viu, em Brasília. Obrigado. Olha, o autor do livro Perdoar é Mais Barato, o autor do livro é Padre Ali Sanagiotto. Então, é muito interessante. Acho que não dá para ver. Padre Ali Sanagiotto. Que bom. Isso. É muito interessante. É bem simples, mas ele fala muito também. Tem muitas figuras. Muito interessante, né? De amarras, é muito bom. Aí a minha contribuição. Gostei muito da sua palestra. Parabéns. Foi maravilhosa. Muito profunda. Oi, eu preciso virar. Foi muito bonita, assim. Parabéns. Que bom, obrigada. Tereza, eu queria voluntariar a Paula. Tem uma Paula que entrou aqui na sala e ela está desde o começo da reunião, mas eu não sei quem é Paula. Se a Paula quiser falar... Eu não sei ver quem está aqui. Paula. Uki. É a tia Paula. Uki. Oi. É a tia Paula, é aquela que está com o celular dela. Vocês entraram com 2 canais. Olha só que gente chique, hein? Que bom. A minha tia Paula tem perto de 91 anos. Se ela quiser dizer alguma coisa... Eu já falei. Já elogiei a doutora, foi esplêndida a explanação, muito bonita mesmo, bem profunda. Parabéns, doutora. Obrigada, querida. Tereza? Foi uma pegadinha. Tereza, eu queria fazer uma pergunta, né? Você colocou 5 etapas, 5 estágios do perdão. Primeiro, a negação, né? A pessoa recebe uma situação desagradável, ela nega. Depois, ela desenvolve um estágio de raiva. Depois, ela entra num estado de barganha. Depois, de depressão. E, por último, aceitação. Em geral,
Tereza, como é que as pessoas ficam? Elas ficam no primeiro estágio, no segundo estágio, no terceiro, no quarto? Como é que as pessoas se comportam no dia a dia? Em que estágio a gente costuma, como é que a gente se diz, empacar naquele estágio e não consegue ir para frente? Sim, ótima pergunta, porque isso é o dia a dia, né? Bem, é muito comum ficar no estado da raiva, né? Você tem a negação, mas é a raiva e a barganha. Por incrível que pareça, a maioria dos pacientes estão presos na barganha. Mas se isso não tivesse acontecido, então, aí é o se então. Ele é como se fosse uma frase condicional. Se isso não tivesse acontecido, então eu poderia perdoar. É o se então. Então, a barganha, ela é uma fase que empaca muito, ficam muito presos, né? E a outra é a depressão. Muitas pessoas que apresentam a depressão significativa, lá no fundo, têm situações inacabadas, situações não resolvidas, precisando perdoar pai, precisando perdoar mãe, precisando perdoar marido, esposa, filho, emprego. Então, essa depressão, às vezes as pessoas chegam no consultório pela depressão e quando a gente vai fazendo o processo psicoterapêutico, aí a minha amiga psicóloga, né, a Cristina, deve saber bem disso, aí a gente vai entendendo e vai ver que a maior razão daquela depressão e da busca por ajuda, psicoterapia, é porque faltou o perdão de coisas que aconteceram, às vezes, na infância, na adolescência. Tem pacientes que trazem assim, quando eu pergunto, mas por que isso é tão dolorido para você? Há quanto tempo você traz isso? Aí a pessoa diz assim, eu trago isso há 17 anos que eu não consigo perdoar. Imagina, 17 anos aquela dor, né? É muito tempo. Então, é barganha e depressão, onde... E aí, uma das coisas muito boas, que é uma possibilidade, mas existem várias, a espiritualidade é muito positiva, faz muito isso, mas o processo terapêutico, ele ajuda a você passar para a aceitação, né? E a aceitação é incondicional. E aí acontece a grande glória, a grande bênção, né? O grande milagre desse alívio do pouso dos aviões, né? Obrigado, Tereza. Eu só queria dizer uma palavrinha, por favor. Eu, assim, por um milagre, eu acho, desde o dia que eu me tornei Bahá'í, eu não consegui mais ter raiva e nem mágoa de ninguém. E eu digo que isso foi uma graça que eu recebi muito grande, assim, uma graça enorme, porque eu até queria ficar com raiva, às vezes, com as coisas que aconteciam, né, na vida, mas não conseguia, não consegui mais. Que bom, então, foi um milagre. Você declarou Bahá'í e a aceitação já passou total, né? Veio a fé Bahá'í junto com a aceitação, que é um dos melhores estágios, né? Pois é, eu não sei, quer dizer, eu sei de onde veio, né? Mas eu ficava até chateada comigo por não ter raiva de alguma coisa. Dizia, meu Deus, não é possível que eu tenha raiva. Mas não conseguia mais, não conseguia. Então, para mim foi ótimo. Tereza, eu queria fazer... o Max levantou a mão na frente. Eu queria fazer uma pergunta, mas o Max levantou a mão. Ok, obrigado. Bom, parabenizar a doutora Tereza, foi uma palestra muito interessante. E eu queria contar uma pequena história que se deu há mais ou menos 5.000 anos atrás com Krishna, caminhando com seus discípulos, e um homem se aproxima e começa a falar um monte de coisas para Krishna, ofendendo a pessoa de Krishna, e ele permanece calmo, tranquilo, e quando a pessoa cansa de tanto xingar Krishna, Krishna diz a ele que Deus o acompanhe, e ele vai embora. E um dos discípulos fica muito perturbado com isso, porque ele se sentiu muito ofendido com tudo que essa pessoa falou para Krishna.
e pergunta a Krishna como que você pode aceitar isso tudo, todas essas ofensas e não reagir a isso, né? E ele diz a esse discípulo: se eu tenho um cavalo e te dou de presente e você não aceita, de quem é o cavalo? Aí o discípulo diz: continua sendo seu. Pois é. Então, ele dá uma grande lição desse perdão instantâneo que a gente fala, né? Que se a gente não aceita o que está sendo nos dado como ofensa, que está sempre ligado ao nosso ego, né? O ego da gente é que sempre está sendo machucado, ofendido. Quando a gente consegue se desprender do ego, a gente consegue fazer como o Krishna, né? Não aceitar. Se você não aceita o insulto, não aceita a maldade sendo feita, não te atinge. Muito muito boa a história. Meu pai, então, Sr. Jacques, por favor. Nós temos tempo para nosso amigo Max cantar uma coisa hoje à noite? Sim, o Max vai cantar. Depois dos comentários do nosso amigo Hulk, né? Quer falar algo? Eu queria fazer uma pergunta para a Tereza. Tereza, nós vimos que na pandemia aconteceram várias situações assim terríveis que apareceram na imprensa. Primeiro, começou na China, né? Disseram que quando Wuhan, onde surgiu a pandemia, voltou a uma situação de controle da pandemia, a quantidade de divórcios foi assim enorme. E esse processo está acontecendo em todos os países, né? Por outro lado, também, com a separação de famílias e morte de familiares, outro dia eu estava vendo uma estatística do Brasil, 100 mil crianças, 2020 e 2021, ficaram órfãs, né? Como é que a gente trata isso, Tereza? Eu sei que são duas situações. Uma é a pandemia, colocar todo mundo junto, não pode sair, leva a situações de conflito, né? E outra é essa separação traumática da criança ver seus pais, seus avós, seus entes queridos deixando este mundo, e às vezes a criança numa fase muito pequena, né? Nós temos um casal, um amigo nosso, cuja irmã faleceu, deixou uma filha de 3 anos e uma de 11 anos, morando com a avó. E ele disse que a menina de 3 anos sempre pergunta: mamãe não vai aparecer? Cadê a mamãe? Onde que mamãe está? Como é que a gente trata isso, Tereza? Se for muito longo, o tempo já está esgotando, não precisa, fica para a próxima palestra. Assim, é bem longo mesmo, mas só alguma coisa. A primeira é tudo isso veio para trazer uma nova ordem, né? Um novo mundo. A gente vai aprender com tudo isso, né? Tanto nas relações afetivas, emocionais, tudo, nós vamos aprender. Deve ter alguma meta-mensagem, e nós sabemos que tem, que depois que tudo isso passar, eu acredito que a gente vai aprender alguma coisa. Talvez uma das grandes lições seja a tolerância e a paciência que nós, seres humanos, precisamos desenvolver mais, né? Em relação às crianças, hoje, grandes áreas, né, da psicologia estão trabalhando com os traumas, né? Hoje, muitos profissionais já estão trabalhando com trauma. Agora a gente está mais assim, por causa da pandemia, morte de criança e tudo, mas assim, os países de guerra, que as crianças morrem, né, e os pais perdem muita gente, os filhos ficam órfãos, já têm essa experiência há muito tempo. Então, existe um psiquiatra americano que se chama Bessel van der Kolk, ele tem um livro que se chama O Corpo Guarda Suas Marcas, e assim, o que é pedido, o que é passado para os profissionais da saúde mental são técnicas de trabalhar com trauma, porque a humanidade está vivendo um trauma, né? Em diversas coisas. Algo mais ou menos assim. Ok. Obrigado. Então, vamos finalizar, né? A gente pode finalizar agora com a música do nosso amigo Max.
Sim. Sim. Agradecimentos a todos, né? E até a próxima vez, se Deus quiser. Muito perdão nas nossas vidas, né? Forgive, forgive. Muito amor e perdão. Muito bem. Vamos encerrar com uma canção, então. Muito medo tens que o mundo vá vencer. Lucifer, que aonde estás não podes ver. Abre o teu coração e deixa a luz entrar, a paula te guiará. A paula te guiará. Nessa nova era surge nova luz. Aceite, é o Espírito de Jesus. Todas vêm de Deus, não deves duvidar. A paula te guiará. A paula te guiará. Entre conflitos nascem ódio e dor. Deus fala ao homem em fé e amor. Toda paz que o mundo quer, tu deves dar. A paula te guiará. A paula te guiará. A paula te guiará. Obrigada, muito bem. Obrigado. Obrigada a todos. Eu só queria lembrar, só um minutinho, eu queria lembrar que a próxima sexta-feira, 19 horas, haverá uma nova reunião, um novo Farside, e quem vai falar é a Aninha, sobre a pais responsáveis. E ela vai ter a parte 1 e a parte 2, então são as duas próximas sextas-feiras. Muito importante, Muito né? bom. Que bom. Muito bom. Isso aí, gente. Um grande abraço Tereza. A todos. Boa noite. Obrigado, Beijo. Tereza. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Tereza. Obrigada a vocês sempre. Agradecido. Alá, Opa. Alô, Apá.